Bom, vamos ao que interessa então, falar do livro Uma Família Feliz, lançado agora em março de 2024. Bárbara, lê a sinopse pra gente. Eva tem a vida perfeita. Ela é casada com um advogado bonitão, que é o Giannichini, né, gente, no filme. Tem 2 filhas gêmeas e mora num condomínio fechado, fortemente protegido na Barra da Tijuca. Mas quando ela engravida, acontecimentos sinistros passam a acontecer para perturbar a sua paz. Então, Rafael, o que te levou a escrever esse livro? Essa é uma ideia que eu tenho há muitos anos. Eu tenho essa ideia, eu acredito, há 8, 10 anos, mais ou menos. E o que eu faço hoje em dia? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita ideia, né? Então, eu anoto as ideias. Eu vou fazer um caderninho, tipo, e aí eu anoto o título e qual é a história, enfim. Então, essa ideia estava lá nesse caderninho já há realmente muito tempo. E a história por trás da história é curiosa. Eu, na época, estava muito indo na Barra da Tijuca, ali num colégio, tem um colégio chamado do Santo Agostinho, que tem uma unidade na Barra, que é dentro de um condomínio. E aquilo sempre me pareceu tão curioso, você ter dentro de um condomínio fechado, que tem tudo, tem farmácia, tem restaurante, tem academia, tem tudo. Além disso, tem uma escola dentro de um condomínio, né, assim. E aí eu falei, cara, que interessante essa ideia de proteção e de segurança e de vida perfeita e tal. Então, comecei com... Você vai juntando vários elementos em geral, né? E aí me chamou a atenção essa coisa e eu tive a ideia de fazer, vou fazer uma história de uma família que parece perfeita e não é. Aliás, essa coisa do mundo das aparências é um tema que, em geral, me interessa bastante. Vários dos meus livros têm a ver com isso. E aí eu anotei a ideia e passou a ser mais uma. Hoje em dia eu estava olhando a minha lista, eu tenho 10 ideias de livro. Eu não tenho nem 10 livros publicados, mas que eu quero escrever eu tenho. 10. Então, pra você ver a dificuldade do ser humano aqui. E aí eu tinha essa ideia. Você sorteia o qual você vai eu vejo, eu vou sentindo meio qual tá na sua hora. É uma coisa meio Adorei. assim mesmo. E aí eu estava, da época, trabalhando na TV Globo num projeto, quando eu conheci o Zé Eduardo Belmonte, o diretor de cinema, e falei, tô com uma ideia de uma história, de um livro, né, que eu não sei se eu faço agora, ou se eu começo outro, e o outro que eu comecei foi Jantar Secreto na época. Se eu começo outro, não sei o que, ele me conta qual é a história. Eu contei a história para ele, que já era bem parecido com a história que é hoje, né. A gente pode entrar depois mais profundamente em qual é a história. Mas já era bem parecido. Aí contei pra ele a ideia, ele falou, cara, que ótimo. Por que você não faz um filme disso? Eu falei, posso fazer. Ele, beleza. Aí um mês depois ele voltou pra mim e falou, cara, não esqueça a ideia. Porque quando eu também falo ideia, gente, não é abstrato. Não. Quando eu tenho uma ideia, em geral, eu separo, tipo, começa assim... Depois acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e acaba assim. Então, em geral, Não eu tenho... resuminho, né? Não, eu já tenho uma escaleta, eu tenho uma decupagem, em geral. Ou seja, a minha cabeça funciona muito em termos de estrutura da história, sempre. Então... Oi, virginiano, bastante. Virginiano? Virginiano, Adorei. E, então, eu tenho muita estrutura certinha de do que acontece. Às vezes, coisas mudam. Então, por exemplo, a profissão da Eva é uma coisa que eu não tinha tão forte. Que hoje em dia é uma coisa muito importante na história. Tá na capa, tal. Mas não tinha. Na primeira versão do que eu tinha escrito, ela era tradutora. Era uma coisa assim, ela ficava em casa trabalhando lá no computador. Enfim. Então, tem coisas dos elementos que vão surgindo no processo. Mas a estrutura da história tinha desde o início. E aí um mês depois ele volta pra mim e fala, cara, tem uma produtora querendo fazer o que eu faço, um filme, e eu não esqueço aquela história que você me falou. Quero fazer, e além de tudo ainda, o que você pensa pra Eva? Eu falei, cara, eu gosto muito da Grazi. Ele falou, e a Grazi? Não, mentira, isso eu falei no primeiro almoço. No almoço, quando eu contei a ideia, eu falei, se for filme, tinha que ser com a Grazi. Ele, a Grazi já filmou comigo e tal. Ele falou, cara, eu posso falar pra Grazi e ver o que ela acha. Aí eu falei, fala com a Grazi. Ele falou com a Grazi e Grazi topou. Então, e que não é um papel tão óbvio pra ela, embora na aparência até seja, né? Isso que você falou das falsas aparências, mas tem todo um trabalho psicológico por trás, né? Porque a graça é essa, você na aparência é uma mulher linda, perfeita, impecável, e vai fundo que a coisa não é bem assim. E a Grazi de cara topou, sem ter lido nada, porque não tinha nada pra ler, era só contando a história. E aí, nesse sentido, desde 8 anos que eu tive a ideia e contei pro Belmonte e tal, estamos nós 3 nesse projeto. E aí, quando eu fui vender o projeto, falaram, bem, a gente precisa de algum texto, agora precisa ter alguma coisa escrita. Eu escrevi um argumento em cima da ideia
e registrei o argumento, e o argumento é o primeiro documento que eu tenho. E aí eu fui olhar a data da Biblioteca Nacional, é isso, é de 2016. Olha só. Então, realmente é 8 anos. 8 anos. É 15 e 16 que... 16 é o registro, então a ideia deve ter vindo ali pelo final do 15. E aí coloquei, decidi escrever, que faria então o roteiro, mas os direitos da ideia de fazer um livro, porque eu queria fazer um livro, continuavam comigo, tal, não sei o quê. Fiz as versões de roteiro, nas versões de roteiro entraram pessoas, eu trabalhei com a Ilana Casoy, fez o primeiro roteiro da Ilana não foi Bom Dia Verônica, foi Uma Família Feliz, que ela estava na época querendo começar a entrar no mundo de roteiro. O Gustavo Bragança, que também trabalhou comigo no Bom Dia Verônica, entrou no roteiro, enfim. Então eu fui trabalhando, o roteiro passou por 2 laboratórios, passou pelo laboratório Novas Histórias e pelo Varilux. Então foi tendo uma trajetória de um filme, né? Sim, uma E que é carreira. muito mais longa do que a de escrever um Como livro, demora, né? como demora, Deus me livre. As pessoas acham que é isso, né? Faz o roteiro, no ano seguinte filma, no ano seguinte lança. E quem dá o dinheiro? Essa é a pergunta que demora uns aninhos. Exato. Mas então você foi escrevendo em paralelo o livro e o roteiro? O primeiro terminou o roteiro e daí... Não, fiz o roteiro, V2 do roteiro, V3 do roteiro, caiu, passou um tempo, 2 anos depois volta o roteiro, V4 do roteiro, e nada de livro, fazendo outros livros e outras coisas, tá? E aí, quando finalmente conseguiu-se o dinheiro para fazer o filme, eu falei, Belmonte e produtora, todos nós estamos em momentos diferentes da carreira. Quando eu assinei esse contrato aqui, eu não tinha feito nada, eu era um roteirista júnior entrando na TV Globo. Aí eu fiz Bom Dia Verônica, eu aprendi algumas coisas e tal. Belmonte idem, como diretor, fez vários filmes. A Grazi idem, eu acho que como atriz, cada projeto ela cresce cada vez mais e é uma grande atriz. Então, eu falei, olha... no momento que eu tô hoje, eu queria muito aprender a dirigir. Eu queria muito estar no set de filmagem e eu tô querendo cada vez mais pensar o projeto, escrever o projeto, dirigir o projeto. Então, para isso, eu acho que eu tenho que aprender na prática. E nada melhor do que estar no set de filmagem e ver como é que a coisa vai. E o Belmonte e a produtora, mas o Belmonte especificamente, que é o diretor, né? Então tinha que ele aceitar. Ele foi super parceiro e gentil, e aí eu posso contar depois do nosso processo. Mas enfim, então eu estava no set de filmagem. E no set de filmagem, a gente filmou em Curitiba por 35 diárias. No set de filmagem, depois da primeira diária, eu cheguei à noite no hotel, falei, vou começar o livro. E aí comecei a escrever o livro. Então eu escrevi o início do livro, as primeiras 30 páginas, durante a nossa filmagem.